homogênea quando a equação é igual a zero. DOs homogêneas de termos constantes, né? DOs homogênea de termos constantes. Então 1, menos 4 e 13, tudo termo constante. E EDO de termo constante são lineares, porque os termos dependem só de x. Os termos dependem só de x ou são constantes. E aí a gente vai tratar agora do caso em que delta dá negativo. E chamei isso de exemplo 1. Então a gente tem aqui esse exemplo. Ok? E qual é a equação característica? Equação característica. Qual a equação característica dessa EDO? Vamos lá. A equação característica é aquela que a gente só copia as constantes e forma um polinômio. 1r ao quadrado, que é 1, menos 4r mais 13 igual a zero. Então a gente tem aí a equação de segundo grau. Eu já expliquei isso na aula aqui ao vivo. E também vocês depois já podem ir olhando lá no Classroom para mais detalhes sobre a dedução disso, certo? Então a gente pode aqui tomar o valor de delta que a gente aprendeu na escola, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B ao quadrado menos 4ac. Então vai dar aqui 16 menos 4 vezes 10 dá 40, mais 4 vezes 3 é 12, 52. Então essa subtração, mais com menos, né, subtrai e conservamos o sinal do maior em módulo. Então, fazendo a subtração, vai dar menos 36, que é um número complexo. Vamos ver como ficaria aqui. Então, as raízes da equação são R vai ser menos o valor de B, que é menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de menos 36, dividido por 2a. Então é 2 vezes 1 aqui. Então isso vai dar menos vezes menos, mais 4. Mais ou menos essa raiz aqui, que a gente vai ver como faz, dividido por 2 vezes 1 é 2. Então nós precisamos aqui discutir o que é raiz de número negativo, certo? Quadrado. Então quando a gente calcula a raiz quadrada de um certo número, a gente vai chamar isso de b. Onde essa raiz quadrada aqui, para nós, ela deveria ser sempre um número positivo, certo? De tal modo que, quando eu fizer b vezes b, isso volta no a. Esse seria mais ou menos o conceito que a gente aprendeu na escola, né? Quando a gente calcula a raiz quadrada de a, né? Raiz quadrada de a gente está procurando um número b. Em geral aqui ele era positivo em geral, de tal forma que b vezes b, ou seja, que b ao quadrado é a, retorna o a. Então, a primeira pergunta seria que Gauss, né, o grande Gauss, um deles foi o Gauss, mas muita gente pensou nisso antes dele, até o Bombelli, por exemplo, um italiano. Qual seria a raiz quadrada de menos 1? Né? A raiz quadrada de menos 1 deveria ser olha, número para multiplicar e dar 1 teria que ser 1 vezes 1 mais 1 vezes mais 1
Então, se eu pegar mais 1 vezes mais 1, vai dar mais vezes mais dá mais. 1 vezes 1, 1. Então, mais 1 vezes mais 1 é 1. Se eu pegar o número menos 1 vezes menos 1, vou colocar de novo, ó. Aqui vai dar 1. Menos vezes menos dá mais. Opa, então para eu ter um número multiplicado ele mesmo e dar um número A, toda vez que eu multiplico um número vezes ele mesmo, se esse número aqui for real, um número real que a gente aprendeu aí na escola até o terceiro ano do ensino médio, né? Se eu multiplicar dois números reais, o quadrado é sempre positivo, porque mais vezes mais é mais, menos vezes menos é mais. Então, como é que eu vou multiplicar dois números? Como é que eu vou multiplicar dois números e ele vai dar negativo? Então, esse número não pode ser real. Então, esse número aí foi denominado como número imaginário, ou seja, é um número que não é real, que a gente, na época aí, uns 300 anos atrás, eu acho, a gente não imaginava que existiria esse número. E aí os matemáticos foram reformulando as teorias e chamaram esse número aqui de número imaginário de Gauss, número I. Então, a raiz quadrada de menos 1 é o número I. De tal forma que quando a gente faz I elevado ao quadrado, isso retorna o menos 1. Porque o B ao quadrado retorna para a raiz. B ao quadrado retorna para a raiz. Então, B ao quadrado retorna o A. Então, I quadrado deveria ser menos 1. Então, quando a gente calcula a raiz de menos 36, a gente faz normalmente assim, ó, seria a raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de menos 1, que seria igual a raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de menos 1. Só que a raiz quadrada de 36 é 6. E a raiz quadrada de menos 1 é o número imaginário de Gauss. O número de Gauss é I. O número I aqui. Então, veja o que vai acontecer. Aqui é 6i. 6i. 6 imaginário. Então, a raiz R lá em cima, essa raiz R aqui, vai ser 4 mais ou menos. Então, nós temos 4 mais ou menos. Quanto que é essa interrogação aqui? É 6i dividido por 2. Então, nós vamos obter duas raízes. Então, uma delas vai ser 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, é 2 mais 3i. E a outra vai ser 4 dividido por 2 dá 2. Vai dar 2. E menos 6 dividido por 2 vai dar 3i. Certo? Então, esse daqui vai ser R1, que é a primeira solução. E esse daqui é R2, que é a segunda solução. Segunda solução que eu digo da equação característica, que é a equação característica da EDO, que a gente está tentando resolver. A EDO é essa aqui, ó. Destacar aqui. Essa é a EDO que eu estou resolvendo. Ela é EDO de termos constantes, homogênea, que ela é igual a zero. E a gente achou a equação característica dela, está aqui a equação característica. Resolveu o valor de delta, que o valor de delta aqui
deu menos 36, deu negativo. Solução modelo dessa equação era da forma y chapéu, chamei assim, igual. Esse aqui é uma EDO de termo constante, então é exponencial de Rx. Então nós teremos aqui duas soluções, y1 seria exponencial de 2 mais 3i x, e a segunda solução seria y2 é igual exponencial de 2 menos 3i x, certo? Lembra disso? Então, a solução geral, o que é solução geral? Todas as respostas para essa EDO, a solução geral seria y igual. Como é que dá a solução geral? Então, a solução vai ser C1 vezes a primeira solução, 2 mais 3i x, mais C2 vezes exponencial de 2 menos 3i x. Mas isso daqui por exemplo, quem for apresentar aqui sobre sistema massa-mola, por exemplo, esse y aqui, ele representa a posição de um ponto da mola que você escolhe previamente, a posição de um ponto da mola num instante de tempo. Tempo passa, tempo voa, a mola balança numa boa. E a mola balançando, certo? Ela vai mudar de posição. Essa solução aqui seria, lá no sistema massa-mola, seria a posição x de t. Se eu colocar a mola na horizontal. Se eu puser a mola vibrando na vertical, por exemplo, poderia ser y de t, onde t aqui é o tempo, x é a posição. Aí eu te pergunto assim, o que seria a posição, se eu calcular a derivada, que seria a função x', por exemplo, eu te pergunto, quando a gente deriva, vai aparecer números complexos, né? E eu pergunto a você o que é, por exemplo, se der 5i, se der 3i metros por segundo, o que significa isso? Para vocês que são engenheiros. O que seria uma velocidade, por exemplo, num certo instante, uma velocidade de 3i metros por segundo? E se eu calcular a derivada segunda dessa coisa, aí, por exemplo, vai dar 9i metros por segundo ao quadrado. O que significa 9i metros por segundo ao quadrado? O que é 9i metros por segundo ao quadrado? Onde i é um número imaginário. Ou seja, faz sentido escrever a resposta na forma complexa? Isso aqui é uma resposta do problema onde C1 e C2 eles são números reais. É uma combinação linear, pode até ser complexo, mas uma combinação linear qualquer dessas duas respostas. Mas faz sentido eu falar em 3i metros por segundo, 9i metros por segundo ao quadrado? Essas grandezas fisicamente não existem. Então a gente depara com um problema que a gente resolveu a EDO. A EDO está resolvida, mas essas soluções aqui são chamadas de soluções imaginárias.
imaginário ou complexo. Complexos, que é o imaginária. Solução imaginária ou complexa. Então veja que nosso R, ele deu 2 mais ou menos 3i. Veja que está aqui em cima. Veja aqui. 2 mais 3i, a primeira solução. 2 menos 3i, a segunda solução. Então nós vamos usar a escrita seguinte. Esse primeiro número, a gente vai chamar ele sempre aqui de lambda. Lambda. É uma letra grega também, como fosse o L. Lambda mais ou menos mi. Esse número 3 vai ser chamado de número mi. Certo? Então nós vamos ter, toda vez que o delta for negativo, o delta da equação característica, nós vamos ter soluções complexas, que não tem interpretação física. Então essas soluções aqui que a gente controla em vermelho, elas são parte real. E esse numeral que vem acompanhado do número de Gauss aqui, o número imaginário de Gauss, isso daqui é chamado de número complexo, né? O número todo. E esse daqui é a parte imaginária. Esse daqui é a parte imaginária. Então, o número complexo ele vai ter uma parte real, sempre ele vai ter uma parte real, que nós vamos chamar de lambda, e sempre vai ter uma parte imaginária, chamada de mi. Certo? Então, ver que R1 ele é lambda mais mi, e o R2, na verdade, a gente vai ver aqui que basta eu saber um deles, porque o outro vai ser encontrado imediatamente. Então, toda vez que eu sei um, eu vou saber o outro. Por quê? Esse R1 é lambda mais mi. O outro a gente chama de complexo conjugado. É o conjugado. Conjugado. O que é o complexo conjugado? É um outro número complexo, só que essa parte aqui, que é mais mi, a gente troca o sinal. Então, R2, o número R2, sempre vai ser, nessas equações características, nem sempre uma equação do segundo grau, nem toda equação do segundo grau vai ter o R1 e o R2 conjugados. Mas quando a equação tem termos sempre reais, as duas raízes são complexos conjugados. Então, se essa é lambda mais mi, essa é lambda menos mi. Então, ver que um é 2 mais 3i, o outro é 2 menos 3i. E a gente diz que R2 é R1 barra. Essa barra em cima significa que os complexos são conjugados um do outro. Certo? Essa barra em cima significa que o conjugado do R1 é o R2.
só ligando aqui na tomada, peraí. Então, pessoal, eu não vou deduzir agora. É possível deduzir que a solução real, as soluções reais, são da forma y sempre. Y vai ser C1 vezes exponencial de lambda x. Veja que exponencial de lambda x é a exponencial real, que é a solução modelo que a gente viu antes. Só que nossa solução modelo estava dando uma exponencial complexa. As exponenciais complexas podem ser revertidas em exponenciais reais. Então nós temos C1 exponencial de lambda x vezes, na primeira entrada aparece um chamado cosseno de μx. E na segunda entrada vai ficar C2 vezes, mesma coisa, exponencial de lambda x, e a irmãzinha do cosseno, que é a função seno de μx. Agora sim, alguém já deve estar achando estranho. Se for me perguntar por que disso aí eu não vou explicar hoje, porque a gente não vai ter tempo. Aqui, essa aula aqui, a gente quer usar mais só para fazer exercício rápido e dar uma ideia da teoria. Lá no YouTube tem as demonstrações disso, tem toda a dedução, e vocês primeiro têm que estudar um pouco de número complexo, senão vai direto para essa aula sem saber número complexo, certo? Então tá tudo lá, essa dedução. Talvez na próxima aula eu vou fazer aqui com mais detalhe. Eu estou adiantando aqui para a gente poder já começar a fazer exercício. Então essa é a solução real desse problema. Então a gente substitui os respectivos valores, né? Nós temos C1 vezes exponencial de... Quem que é lambda aqui? Lambda é a parte real da solução complexa. A parte real é 2, a parte imaginária é 3. A parte imaginária que acompanha o i. Então nós vamos ter C1 exponencial de 2x vezes a função cosseno. Função cosseno de μ. Quem é μ? μ é 3. Então cosseno de 3x. Mais C2 exponencial de... Quem é lambda? De novo, lambda é 2, então exponencial de 2x, vezes a função seno de 3x. Por que 3x? Porque o μ ali é 3. μ é igual a 3. Então essa aí seria a solução dessa EDO. E como eu falei antes da prova, a gente tem que pôr aqui sempre a observação de que C1 e C2 são números reais. Quaisquer, né? Números reais e quaisquer. Então essa seria a solução real. Veja que aqui não tem número complexo, aqui não tem número imaginário, aqui não tem número imaginário, aqui não tem número imaginário. Tipo x ao quadrado, que multiplica y duas linhas, menos 9xy', mais 29y igual a 0. Então essa EDO é chamada EDO de Euler-Cauchy. EDO de Euler-Cauchy. Então a EDO de Euler-Cauchy é da forma geral x² y duas linhas
Veja que esse termo aqui não é constante, mas é dependente só de x, menos 9x, que também depende só de x, esse 9 aí depende só de x. Então, no nosso caso geral, a gente, escreve como sendo mais alfa x, caso geral, que vai ser uma constante, alfa x, aqui, opa. Então, no geral, aqui é alfa x, y', isso aqui é a derivada segunda, aqui é a derivada primeira, e mais uma constante beta vezes y, igual a zero. Então, nesse caso aqui, ela é linear também, porque aqui depende só de x, aqui depende só de x, aqui é constante. Então, o alfa nesse problema é menos 9, o beta nesse problema é 29. Certo? Então, isso também eu deduzi nas últimas aulas, e eu vou postar a aula 8 ainda no Classroom editada. A equação característica dessa equação é qual? Menos 1, né? R menos 1 mais alfa R mais beta igual a zero. Certo, Gustavo? Então faltou o alfa, o alfa que está aqui, ó. Veja que aqui tem alfa, aqui nós temos alfa, então vai vir alfa R aqui. E aqui nós temos beta y e vai vir beta sozinho. E o que tem a derivada segunda é o que aparece o r quadrado. Só que o r quadrado, r vezes r quadrado, tem que tirar menos r na derivada de ordem. Nós deduzimos isso aqui, r menos 1 menos 9 r mais 29 igual a zero. Então, ainda não dá para tirar o delta não, que tem que simplificar a expressão. Vai ficar r vezes r, que é r quadrado, menos r, que é r vezes esse, menos 9r mais 29 igual a zero. Então, podemos tirar o delta agora. Delta vai dar. Tá, essa equação então fica r quadrado, menos 1 com menos 9 é menos 10r, menos 10r, mais 29, igual a zero. É a equação característica. Então, b ao quadrado vai ser 100 menos 4 vezes a vezes o a é 1, né? Vezes c, que é 29. Então, o delta vai ser igual aqui. Delta. E vai dar 100 menos... então, 4 vezes
20 dá 80, mais 36, 116. Então, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é menos 16. No maior 116, em módulo, subtração vai dar menos 16. Então, temos aqui uma equação, mais uma vez, com delta negativo. Então, toda vez que eu tenho equações com delta negativo, nós sabemos que as soluções são complexas, de novo, complexas. E então vai aparecer, sempre quando a solução é complexa, vai aparecer o número de Gauss, o I, que é a raiz quadrada de menos 1. Ou, só lembrando que I elevado ao quadrado é igual a menos 1. Raiz quadrada imaginária do menos 1. Até antes desse período aí, ninguém se falava em números complexos. Depois desse período aí, eles inventaram muito mais coisa. Um tal de Cayley-Hamilton e Cayley-Hamilton inventaram outras coisas, inclusive os chamados quaternios, octônios, sedônios, etc. Mas existem muito mais do que isso, mas nesse curso aqui nós não vamos falar. Então, R é menos B, 10, mais ou menos a raiz quadrada de menos 16 sobre 2 vezes A. 2 vezes 1 é 2. Então, nós vamos ter 10 mais ou menos. Então, como que resolve isso daqui? Isso daqui é raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Porque mais 16 vezes menos 1, mais vezes menos dá menos 16 vezes 1 é 16. Então, vai ser isso dividido por 2. Tá certo? Então, resolvemos a equação do segundo grau. Finalizando, na verdade, a solução da equação do segundo grau, nós vamos ter 10 aqui, mais ou menos, raiz de 16 é 4. Raiz quadrada de menos 1 é I. E a raiz quadrada de menos 1 é I. Então, vai ficar isso daqui dividido por 2. Então, nós vamos encontrar como primeira solução, você vai ter 10 dividido por 2, que dá 5. Mais, a primeira solução, vou usar o sinal mais. 4 dividido por 2 é 2. Então, vai ficar 5 mais 2i. Como a gente pode ver ali, a segunda solução sempre vai ser, nesse caso, o complexo conjugado da primeira. O conjugado de 5 mais 2i é trocar a parte imaginária de sinal. Então, se esse daqui é mais 2, o complexo conjugado é 5 menos 2i. Que de fato vai ser 10 por 2 dá 5, menos 4 dividido por 2 dá 2. Então, um é 5 mais 2i, o outro é 5 menos 2i. Essas são as raízes complexas, são números complexos ou imaginários. Imaginários da equação. Nós temos exponencial. E nessa aqui a solução é de outro jeito. Então, qual é a solução modelo para EDO de Euler? Então, nós vimos que a solução modelo é do tipo y chapéu é igual a x elevado a r. Onde r aqui é a
raiz da equação característica. Foi assim que a gente deduziu nas últimas aulas. Então, nesse caso, nós teríamos duas soluções. Modelo y1, que seria x elevado a 5 mais 2i. E a segunda solução seria x elevado a 5 menos 2i. Então, se a gente fosse dar a resposta à solução geral, né, a solução geral, seria da forma y é igual C1 vezes a primeira solução, ou seja, nós temos que sempre fazer combinação linear de soluções, vai dar sempre solução. Combinação linear de solução é sempre solução. Isso é chamado de princípio da superposição. Depois vocês olhem melhor lá no Classroom. E se elas forem linearmente independentes, ou seja, quando o Wronskiano não se anula no intervalo onde a EDO está sendo resolvida, aqui no caso é x positivo, então essas soluções geradas vão ser todas as soluções, porque o conjunto vai ser LI. Logo, isso vai formar uma base, dando todas as respostas possíveis. Então, as respostas seriam C1 vezes x elevado a 5 mais 2i e mais C2 vezes x elevado a 5 menos 2i, onde, só lembrando aqui, o nosso x ele é positivo. Então, de novo, essas soluções aqui da equação característica, quando delta, no caso aqui o delta ele deu negativo. Quando o delta é negativo, as soluções são complexas, que tem uma parte real lambda e tem uma parte imaginária mi. Essa aqui é a parte real. E nós temos também a parte imaginária. E elas aparecem como parte da resposta lá embaixo. Ó. Imaginária. Então a solução vai ser sempre da forma, tem que verificar que elas são LI, etc. Mas não vou fazer isso nessa aula. A solução vai ser C1. Em vez de pegar a exponencial de lambda, que o modelo de Euler não é exponencial, é modelo x. Então nós vamos ter C1 vezes x elevado a lambda, que é esse lambda aqui da parte real, vezes cosseno, igual no outro, cosseno. Só que no outro é cosseno de μx. Aqui nesse caso nós vamos ter cosseno de μ vezes, aparece aqui um ln. Todas essas funções, equações de Euler, cujo delta não é positivo, vão aparecer ln. Diferentemente de termos constantes que não aparece ln, aparece x. Então, y vai ser C1x elevado a lambda cosseno de μ ln de x, mais C2 vezes x elevado a lambda. E aí vem a irmãzinha do cosseno, que é seno de μ ln de x. Então, essa é a solução modelo
modelo não, essa é a solução geral para esse tipo de problema. E essa solução aí, a graça dessa solução é que ela é uma solução que é real. Essa aqui é uma solução, são todas as soluções. Solução geral significa todas as respostas, só que as soluções reais. Essas aqui são soluções, algumas soluções, né? Só que são soluções imaginárias, certo? Não são soluções reais, soluções imaginárias. E para engenharia o interessante são soluções reais, elevado. Então, a parte real é o lambda, então o lambda é 5. A parte imaginária que acompanha o i é menos 2, tem que pôr com sinal. Então você vai ter x elevado a 5 vezes o cosseno de quanto? O mi é menos 2, de menos 2 ln de x mais C2 vezes x. Aqui o lambda, mais uma vez, nós vamos usar o lambda e o mi. Então, o lambda é 5. E agora vezes seno de quem? Quem é mi? Mi é menos 2 ln de x. Se você quiser usar aqui que a função cosseno ela é par, então acaba com sinal. Então, usando esse fato de que a função cosseno é par, ela vai excluir o sinal. Então, vai ficar cosseno de menos é cosseno de mais, então é cosseno de 2 ln de x. O seno é função ímpar, então ele joga esse sinal para fora. Então vou usar aqui, só chamar de C2', aí vai ficar menos 2 vezes C2'. Então vai dar menos 1 C2'. Que eu vou chamar de C2. Nós temos menos 1 vezes C2' vai dar C2. Então vamos colocar aqui C2 vezes x elevado a 5. A gente não precisa usar esse sinal menos. A gente vai colocar seno de 2 ln de x. Isso daqui foi bom para justificar para vocês que a gente pode tomar sempre mi só a parte positiva, viu? Não vamos pegar mi com sinal. Não precisa pegar mi com sinal. Aqui o mi pode ser escolhido menos 2 ou 2. Quando ele é escolhido negativo, o cosseno é par. Cosseno de menos é mais. E o seno joga o sinal para fora. Aí vai ficar menos C2'. Eu chamei de C2. Então não precisa de sinal na hora de escolher o mi. Então essa aí é a solução. E é a solução real desse problema. De Euler. Só finalizando aqui, o C1 e o C2 tem que ser reais. Mais o que? Alfa vezes R. Mas quem é o alfa aí? O alfa nesse caso vai ser o 13. 13R
Mais quanto? Mais 36. Igual a zero. Isso mesmo, porque só lembrando que a EDO é uma EDO de Euler. Se fosse a outra EDO de termo constante, aí só R quadrado, não tem esse menos 1. R vezes R dá R quadrado. R vezes menos 1 dá menos R, mais 13R. Parou de compartilhar. Isso sempre é assim. Certo, Luiz? Sempre é assim. R vezes R menos 1, Luiz. Aí depois você soma 13R. Isso aqui vira 13R. Esse 13x vira 13R. Sempre. E a parte que tem o y corresponde a pegar o R e elevar a zero. É a mesma coisa de 1. Então 36y, Luiz, vai ser só 36. Aí a gente multiplica R vezes R, depois R vezes R menos 1. Então vai dar o que está embaixo. R ao quadrado menos R, mais 13R, mais 36. Então essa equação a gente tem que tomar o delta toda vez. Então R quadrado, aí soma menos 1 com 13 vai dar 12. E mais 36. Então, é o sonho de todo aluno da faculdade. Resolver equação de segundo grau. Basta saber isso. Então, delta é B ao quadrado. 12 vezes 12, depois verifiquem, é 144. Certo? 144 menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 36. Ainda tá vendo ainda? Estão vendo? 144 menos 4 vezes 30 é 120, mais 24, 144. Então eu já montei a aula toda para dar certo aqui, para a gente não perder tempo. O delta deu zero. É o caso em que delta dá zero. Então veja que resolver EDO deve estar ligado ao delta. Cada tipo de delta tem uma resposta. Se o delta é igual a zero, então nós temos que R é menos B mais ou menos a raiz quadrada de zero sobre 2A. Aqui o A é 1. Então 2 vezes 1 é 2. Raiz quadrada de zero é zero. Isso daqui somar zero, diminuir zero é a mesma coisa. Então vai ficar menos 12 sobre 2. Que dá menos 6. Certo? Então, veja que a solução, no caso aí de solução geral, né? Claro que aqui a EDO que a gente está estudando é a EDO de Euler. Então, solução geral da EDO de Euler com delta igual a zero, ela é do seguinte tipo, ela é C1 vezes a primeira solução mais C2 vezes X, não, vezes C2 vezes, como eu falei no exemplo anterior, toda vez que eu tiver EDO de Euler, vai aparecer LN. LN está intimamente ligado à EDO de Euler. Então, no caso aqui, o que aparece não é X, é LN. Na outra equação de termo constante, aparece X. Então, aqui você vai ter C1 vezes Y1 mais C2 vezes LN de X. Isso é fixo. Sempre aparece esse LN vezes Y1. Por quê, pessoal? Porque a solução modelo aqui, para essa EDO,
A solução modelo o modelo aqui de solução, modelo para EDO de Euler, nós já discutimos o modelo. O modelo é Y chapéu. Se a EDO é de termo constante, a gente escreve termo constante, vamos lembrar aqui, termo constante é Y chapéu é exponencial de Rx. Eu pus em azul que eu não quero olhar para isso não. Esse daqui é na outra equação de termo constante, só lembrando, constantes. Termos constantes, quando termos são constantes, é o que está em azul aí. Termo constante é exponencial de Rx. Como aqui não é de termo constante, x quadrado não é constante, essa daqui é uma EDO típica de Euler, Cauchy. Então, o modelo é x elevado a r. Então, nossa solução o y1 seria x elevado a menos 6. Só que veja que o R1 é igual ao R2. Porque toda vez que delta é igual a zero, as soluções são iguais. Então, nós temos y1 x elevado a menos 6 e y2 também é x elevado a menos 6. Porque aqui é x elevado ao R1 e no outro x elevado ao R2. E como R1 é igual a R2, temos duas soluções iguais. Então, tem um método que a gente vai ver lá no Classroom, vocês vão ver lá, D'Alembert. Esse camarada aqui, francês, inventou um método chamado método de D'Alembert. Esse método de D'Alembert vai ter um trabalho sobre esse assunto. O método de D'Alembert resolve esse problema com delta igual a zero, chamado também de redução de ordem. Redução de ordem. O objetivo da próxima aula é deduzir esses métodos. Eu quero deduzir tanto o delta negativo quanto o delta igual a zero. Redução de ordem. Com um exemplo de cada. Certo? Então, não fiz isso hoje porque isso dá só conta. Então, esse método de dedução de redução de ordem diz que para corrigir essa igualdade que y1 é igual a y2, para corrigir essa igualdade a gente põe um ln. Quando a gente puser o ln aqui, a gente vai ter todas as soluções desse tipo, onde esse ln corrige. Para EDO de termo constante, o corretor é x. Aí lá, quando delta é igual a zero, quando delta é igual a zero e o termo é constante, aí o corretor ele não é ln de x, é x. Mas o corretor para delta igual a zero e EDO de Euler, que essa daqui é EDO de Euler. Euler também foi um matemático também. EDO de Euler. Euler, né? Euler aqui. O corretor é ln de x. Então, como que mostra isso daqui? Temos que ver nas próximas aulas. Redução de ordem. Então, a solução vai ser y igual C1 vezes a solução y1, que nós aqui determinamos aqui, solução modelo é x a menos 6. Mais C2, sempre é combinação linear de soluções que são linearmente independentes. Tem que calcular o Wronskiano, vou fazer esses Wronskianos na próxima aula. Também tem no Google Classroom. Então, C1 vezes x a menos 6, mais C2 vezes ln de x. Então, a gente considerou x sendo positivo. A diferença quando é negativa é que fica ln de menos x. Porque se x é negativo, menos x é positivo. Vezes
a solução y1 repetida. Ela aparece aqui e aqui. Então, a solução y1 é x a menos 6, onde C1 e C2 são quaisquer. Então, essas são todas as respostas para a EDO essa EDO aqui de Euler, quando delta é igual a zero. Então, essas são esse é o método de D'Alembert, que descreve que basta multiplicar a primeira solução vezes Ln para encontrar todas as soluções. E quando é de termo constante, essa aqui é a solução modelo exponencial de Rx, que é diferente dessa que é x elevado a r, e fazendo a mesma coisa que aqui, só que trocando Ln por x. Então, no caso de termos constantes, o corretor de D'Alembert, mesmo D'Alembert usado aqui, vai mostrar que o corretor, em vez de ser Ln de x, é a função x. Então, vocês